Olá, irmãos. Estou aqui novamente trazendo o devocional. Eu me chamo Daniel e no devocional de hoje nós falaremos sobre humildade. E antes de eu ler o texto, para nós pensarmos e refletirmos, eu gostaria de te fazer a seguinte pergunta: quando alguém te pergunta o que é humildade, o que vem à sua cabeça? Como você define isso e para você o que é humildade? Humildade é uma pessoa que mora num contexto pobre, uma pessoa que tem poucas coisas, uma pessoa que fala baixo, que não discute. O que é uma pessoa humilde? O que vem à sua cabeça? E também gostaria de te questionar, se eu pedisse para você, me dê um exemplo de uma pessoa que é humilde. Quem seria a primeira pessoa que viria à sua mente? A pessoa que você acha mais humilde. Quem você pensaria? E eu gostaria que você pensasse na resposta e guardasse ela, porque agora nós estaremos lendo o texto de Filipenses 2, no versículo 3 em diante, que vai definir o que é humildade e qual é o maior exemplo que nós temos de humildade. Filipenses 2, verso 3 diz assim: Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. No devocional de hoje, gostaria de levar os irmãos a refletir o que é essa humildade. Nesse texto, ele vai definir humildade de duas formas: algo que é interno e como essa humildade ela se manifesta. A humildade é uma disposição do coração em considerar os outros superiores a você. Uma pessoa que é humilde, ela entende que o outro é melhor do que ela e que ele deve vir em primeiro lugar. E como ele diz no verso 4, essa humildade ela se externa, ela fica visível quando a pessoa que é humilde, ela busca o interesse do outro em primeiro lugar. Uma pessoa que ela é humilde, quando ela toma uma atitude, quando ela faz uma ação, o que vem em primeiro lugar na mente dela é que bem aquilo que ela tem feito, aquilo que ela fez ou que ela fará, vai proporcionar ao outro. E o que é completamente contrário à nossa cultura e àquilo que muitas vezes nós vemos ao nosso redor e nos é ensinado, né? Tem dois ditados que eu acho muito interessantes que demonstram essa questão de como nós somos egoístas, que um deles é, os irmãos devem conhecer, farinha pouco, meu pirão primeiro, e outra, quem chega cedo bebe água limpa. E a pessoa que é humilde, a pessoa que tem uma humildade bíblica, ela vai pensar justamente o contrário. Se a situação está difícil, se tem poucos recursos, dependendo da situação, ela vai pensar primeiro no bem-estar do próximo e naquilo que vai beneficiar o próximo. Então, a humildade é algo que é interno e se externaliza com atitudes que sirvam o próximo. A humildade e o serviço estão intimamente ligados. E o melhor e maior exemplo que nós temos disso não é o apóstolo Paulo, não é nenhum padre, nenhuma Madre Teresa de Calcutá, mas o maior exemplo que nós temos de humildade é o próprio Deus, o próprio Cristo. Ele, no verso 5 até o 8, vou ler de novo com os irmãos, diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus, sendo Deus, Criador dos céus e da terra,
todo-poderoso, onisciente e onipresente. Ele não considerou isso, ele temporariamente, ele abriu mão de exercer o poder dele, ele se tornou homem, apesar de ele era Deus, sim, todo-poderoso, mas ele também era um homem com que cansava, que sentia fome, que sentia sede. Ele se submeteu a se tornar um homem com limites, nos servir e para morrer. Ele foi obediente, como diz no verso 7 e 8, ele se esvaziou de si mesmo e, vindo a ser servo, tornou-se semelhante a homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Cristo foi e é o maior exemplo de humildade. Ele poderia simplesmente permanecer nos céus, ele não era obrigado a vir à terra, ele não era obrigado a se tornar um homem, ele não era obrigado por ninguém a sofrer o que ele sofreu em vida e também na sua crucificação. Ele não era obrigado a tomar os nossos pecados sobre ele e pagar essa dívida, mas ele, por humildade, ele como um servo, ele fez isso e ele nos serviu. O nosso Criador se fez homem para que nós pudéssemos ter um relacionamento de novo com o Pai. E isso é uma atitude do próprio Deus que deve nos constranger, é uma atitude que deve nos mostrar que o outro sempre deve vir em primeiro lugar. Um cristão, ele não pensa primeiro em si, ele pensa primeiro no outro. E o quão difícil isso é, meus irmãos. O quão complicado é você pensar assim e agir dessa forma. Eu não trago esse devocional aqui como se eu já estivesse fazendo isso 100% do tempo, como se eu fosse a pessoa mais humilde e o mais servo de todos, mas lendo esse texto e vendo o exemplo de Cristo, eu fico extremamente constrangido e eu fico reflexivo pensando o que eu tenho feito em relação ao próximo, como eu tenho servido. Será que eu tenho sido uma pessoa humilde, não arrogante, uma pessoa que não é orgulhosa, uma pessoa que pensa no próximo? É uma atitude que é muito difícil, é uma disposição de coração que nós precisamos ter e que não vem assim da noite para o dia, mas eu exorto os irmãos, eu encorajo os irmãos a terem a mesma atitude de Cristo, ser humildes e servirem ao próximo. Que Deus nos ajude. Esse foi o devocional de hoje e eu quero pedir para que os irmãos estejam compartilhando o vídeo com aqueles que vocês conhecem, que vocês estejam curtindo e se inscrevam também no canal. Deus abençoe.